Estamos começando outro Top 10 para a banca Selecom. Você viu dessa vez o tema sintaxe. Então você que já fez os outros módulos, você já sabe que a partir de agora nós teremos 10 aulas de durações variadas. Cada aula tem o tempo necessário para a gente fazer a exposição do aspecto teórico cobrado na questão. Então, os módulos anteriores são módulos que tinham um título e todas as questões eram daquele título. O presente módulo vai ter uma pequena mudança. Por quê? Porque, olha aí, o nome dele, você está vendo, que é a sintaxe, a gramática, ela tem a parte chamada de morfologia, que estuda as classes gramaticais, ela tem a palavra semântica, que estuda as relações de sentido, e ela tem o que nós chamamos de sintaxe. Então, dentro da questão sintática, o que é que nós temos? A sintaxe, ela é o estudo das relações e funções dos termos na oração e das orações no período. Então, nós já tivemos aí anteriormente um módulo de período composto. Então, as relações de sentido, né, se é tempo, se é adversidade, se é concessão, são relações semânticas. E as relações sintáticas é aquela que organiza um conectivo. Olha, aqui é o embora. Não, mas aqui é o porquê. Aqui é o para quê. Agora, entre os termos oração, você pode ter, como a gente já falou também em módulos anteriores, um termo que pode ser o sujeito, um termo que pode ser um objeto direto. Então, isso, a análise sintática, que é algo que muita gente tem trauma, não é a única coisa. Dentro dos termos, dentro da sintaxe, a gente estuda os termos da oração. Agora, como o sujeito determina a concordância do verbo, então, a concordância também é objeto de estudo da sintaxe. Como um verbo precisa de um complemento, o chamado verbo transitivo, a relação entre verbo e complemento se chama regência. Então, a regência também é sintaxe. Às vezes a regência o verbo precisa da preposição de, precisar de, ou da preposição com, conversar com, ou da preposição a, referir-se a. Aí entra a questão da crase. Crase também é estudo da sintaxe. Como também, entre o sujeito e o verbo, se um determina a concordância do outro, eu não posso separar por vírgula. Já falamos aqui no módulo de pontuação, mas a pontuação também é algo ligado à questão da sintaxe. E aí, ao contrário das outras unidades do Top 10, eu consegui, na internet, 10 questões de cada tema. Mas eu não consegui 10 questões de concordância, ou 10 questões de tempo de oração, ou 10 questões de regência. Por quê? Se às vezes cai isso numa prova, não cai isso. Ou às vezes cai isso, não cai isso. Então, assim, essa banca, como não tem uma tradição muito grande de concursos, nós ficamos um pouco restritos. Então, nós vamos ter 10 questões deste módulo. Quero mais uma vez te pedir que você imprima o módulo, o PDF, para você ir fazendo as anotações, que você anote num fichário, ou que você anote num caderno, ou que você anote no bloco de notas, anote. Para você depois, conhecendo essas 10 questões, poder ir para a internet e procurar de outra banca algo que cobra de maneira semelhante. Tá bom? Então vamos começar a nossa primeira questão na sua tela, que é a seguinte. Observe a correção gramatical que o filho faz ao pai no seguinte trecho. Acho que não é haverão, é haverá. O verbo haver, aí tem uma reticência. Caso a fala do menino
não tivesse sido interrompida, né, a sua explicação, a correta continuação da sua explicação a respeito do uso do verbo haver, considerando a norma culta da língua portuguesa, no contexto da fala do pai, seria... Aí vocês estão vendo que tem 4 afirmações. Eu gostaria que você, então, pausasse a tela, lesse e tentasse resolver. Ah, você não imprimiu? Então, pause primeiro essa tela aí, leia. Muito bem. Pause essa segunda tela, leia. Agora escolha, dentre aquilo que você pausou, o que é que você acha que é a questão acesso na alternativa. Bom, quando se falou, né, na fala do menino, que o verbo haver não se flexiona ou se flexiona, isso é uma questão de sintaxe que aborda a chamada concordância verbal. Então, quando a gente fala de concordância verbal, a gente fala de um acordo. Já que é concordância, eu estou de acordo com o que você fala. E, obviamente, se a concordância é verbal, ela tem que envolver um acordo associado à questão do verbo. E um verbo vai para o plural quando o sujeito é plural. Ou ele fica no singular quando o sujeito é singular. Então, sujeito é uma das funções sintáticas. Por isso que a concordância verbal é obra da sintaxe. Então, quando eu digo que o grupo resolveu o problema, observem que nessa frase, o grupo resolveu o problema, a palavra resolveu é um verbo que está no singular, porque o sujeito é singular. E aí, o sujeito é o grupo, porque foi o grupo que resolveu. O que às vezes acontece é que você fala assim, ué, mas o grupo não tem que ter um monte de gente? Sim. O grupo não são várias pessoas? Sim. Então por que não é o grupo resolveram? Ou por que não é o pessoal chegaram? Ou por que não é que a maioria votaram? Porque eu não concordo com a ideia. A palavra grupo, concordo com você, ela tem sim uma noção de plural. Mas esse artigo aqui, ó, é singular. Você não fala que o homem resolveram. Você não fala que a moça resolveram. Então você também não pode falar que o grupo resolveram. O grupo tem que ser o quê? Resolveu. Ok? Então, isso é uma questão de concordância verbal. Por exemplo, quando você fala assim, aconteceram alguns imprevistos. Por que as pessoas, às vezes, têm dificuldade na questão da análise sintática? Por causa do vício, ou dos vícios que a escola nos colocaram. Então, quando eu tenho aqui o aconteceram, com certeza você vai se lembrar que alguém algum dia te ensinou a fazer pergunta. Por exemplo, o grupo resolveu. Quem resolve, resolve alguma coisa. O quê? O problema. E te ensinaram que esse o quê é a pergunta que se faz para achar um objeto direto. E aí você pergunta, aconteceram o quê? Alguns imprevistos. E você pensa que é o objeto direto, mas na verdade é o sujeito, que está depois. Alguns imprevistos aconteceram. Chegou o inverno chegou. Ocorreu um problema ocorreu. Faltaram peças faltaram. Existe um assunto delicado existe, cuidado. Você não é culpado de achar que isso aqui é objeto direto. Tanto é que isso aqui é plural, por isso que o verbo é plural. Se eu colocasse um imprevisto, não seria aconteceram um imprevisto, aconteceu. Então, repito, quando um verbo muda do singular para o plural, é porque eu mexi no sujeito. Olha aí na tela. O menino falou com o pai, acho que não é haverão, é haverá.
Haverão seria plural. Haverá é singular. Então aí, dentre as coisas de concordância, se você pegar uma gramática, você vai ter N casos de concordância. Tem aqueles mais comuns, mais frequentes, mais cobrados, e um deles é o caso do verbo haver. A gramática, ela define que existe uma coisa chamada verbo impessoal. Eu, às vezes, falo assim, eu cheguei atrasado. Eu é a primeira pessoa do singular. Nós chegamos atrasados. Nós é a primeira pessoa do plural. Eles chegaram atrasados. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, alguns verbos eu conjugo. Eu vou, tu vais, ele vai. E assim por diante. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comeste, eles comeram. O verbo impessoal é o verbo sem sujeito. Ele não se flexiona em todas as pessoas do plural, porque ele não é verbo de ação que todo mundo, ou que um sujeito, que uma pessoa, possa praticar. E se é o sujeito que determina o verbo, quando a frase não tem sujeito, o verbo impessoal, ele não se flexiona. Significa dizer que o verbo impessoal, ele é sem plural. Nós temos um problema muito sério com eles, porque a vida inteira, o que os professores falaram conosco, ou que as mães neuróticas falaram com os filhos, é que a gente fala mal, que a gente come plural, que a gente come R. Você não fala falar, sair, você fala, eu vou falar, eu vou sair. O mineiro come o D do gerúndio. Estou fazendo, estou falando, estou resolvendo. Você sabe que é falando, comendo, resolvendo. Então, quando a gente quer caprichar, às vezes a gente coloca plural onde não tem. Porque a questão de ser impessoal é uma questão convencional. O maior exemplo de verbo impessoal é o que está sendo cobrado nessa questão. É o verbo haver quando ele é usado no sentido de existir ou no sentido de ocorrer. Esse verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, ele é sempre singular. Por quê? Porque ele é um tal de verbo irregular. Mas o existir e o ocorrer, eles não. Eles são variáveis. Eles se flexionam, porque eles são verbos pessoais. Então, se eu falo assim, existiam aspectos obscuros. Quando eu falo que existiam aspectos obscuros, no plural, o singular seria existia. Eu estou usando o plural porque eu estou falando da existência de aspectos obscuros. Um aspecto existia, alguns aspectos existiam. Mas, se eu colocar o verbo haver, eu tenho que colocar que havia aspectos obscuros. Aí você está acostumado a jogarem na sua cara que você fala mal, às vezes você vai fazer uma redação, aí você quer colocar o verbo haver, aí você coloca haviam alguns problemas, se houvessem soluções, haverão confrontos. Não. O verbo haver, no sentido de existir, ou no sentido de ocorrer, não tem plural. Por exemplo, ocorreram terremotos no Japão. Ocorreram terremotos no Japão. Eu estou usando ocorreram no plural, ocorreu é singular. Porque eu estou falando de terremotos. Eu diria que um terremoto ocorreu, mas eu diria que terremotos ocorreram. Isso quer dizer que se eu usasse o verbo haver, não é houveram, é houve. Houve terremotos. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é, pela gramática, impessoal e ele não varia. Olha na tela.
acho que não é haverão, é haverá. Pelo que eu te disse, o verbo haver não, segundo a letra A, se flexiona em número na fala do pai, porque ele deve concordar com o pronome ele no singular e não com o sujeito no plural várias ocasiões. Vem aqui. Você não tem essa frase. Volta lá. Eu fiz com você uma maldade. Porque quem fez a prova teria essa frase, mas eu precisava pegar uma questão para falar de concordância e tinha essa. Porque a letra B, ela fala o verbo haver não pode ir para o plural. A letra C, o verbo haver não se flexiona para o plural. E na letra D, o verbo haver não pode ser usado no plural. Então eu fiz uma maldade, você não tem como saber isso aí. Acho que não é haverão, é haverá. Vamos ler a letra A. Então, o verbo haver não se flexiona em número, quer dizer, não tem plural, porque ele deve concordar com o pronome ele. Ele haverão não pode, teria que ser ele haverá. E não com o sujeito várias ocasiões. Várias ocasiões haverá, só que várias ocasiões não pode ser sujeito do verbo haver, porque eu acabei de te dizer que o verbo haver não tem sujeito. Então, mesmo que você não tenha a questão na sua mão, a letra A não é a resposta. Olha a letra B. Ela diz que o verbo haver não pode ir para o plural nessa situação, porque o sujeito não é várias ocasiões, e sim vida. Também não. Mesmo que você não tenha, verbo haver não tem sujeito. Então não pode dizer, não, o sujeito não são várias ocasiões, é vida. Não. Verbo haver não tem sujeito. Olha a letra C. A letra C diz, o verbo haver não se flexiona para o plural neste caso, porque quando usado no sentido de existir, ele é impessoal e não admite sujeito. Essa é a resposta. Então, sempre que as provas cobram o verbo haver, primeira coisa que você tem que ficar de olho é se é no sentido de existir. Olha só. Quando eu falo assim, os alunos haviam conseguido o desconto. Quando eu falo que os alunos haviam conseguido o desconto, nessa expressão verbal, eu usei um verbo haver no plural. E ele está certo. Por quê? Porque o sujeito aqui tem sujeito. É um sujeito plural. E esse haviam não é no sentido de existir. Esse haviam é no sentido de ter. Eles tinham conseguido. Vejam a letra D de dado aí na sua tela. Quando eles colocam que o verbo haver não pode ser usado no plural, porque em nenhuma situação este verbo pode ser flexionado, em nenhuma não. É só no sentido de existir, como disse a letra C. E ó, deve haver pessoas honestas. Eu quero te mostrar que aqui eu estou falando da provável existência de pessoas. Mas está vendo? Ó, a expressão não varia. Eu não posso falar que devem haver pessoas honestas, porque isso aqui, o haver é igual ao existir. Aqui o haver não é igual ao existir. Aqui devem existir pessoas. E se fosse com existir, seria devem. Então vamos de novo lá na tela. A letra A, por que ela está errada? Porque falou que ele deve concordar com ele e não com o sujeito plural. Vou repetir, verbo haver não tem sujeito. A letra B diz que ele não pode ir para o plural porque o sujeito é vida. Não é a letra B porque verbo haver não tem sujeito. A letra D não pode ser plural, porque nunca, em nenhuma situação, ele admite. Mentira. Só no sentido de existir, que é o que falou a letra C. Então, nós paramos aí na letra C como resposta. Essa foi a nossa primeira aula. A nossa aula número 2, nós vamos trazer
uma outra questão de concordância verbal. Até lá.